Olá a todos, eu sou a Raquel da Toca do Nunca e hoje venho falar-vos de O Monte dos Vendavais. Se vocês ainda não viram o nosso vídeo da apresentação, eu vou deixar aqui na tela para vocês irem visitar. Eu, a Roberta do canal Flames e a Silveira do canal The Fun Reader criamos um projeto chamado Book Lovers e durante este mês de fevereiro iremos falar-vos de romances. Então, cada uma de nós foi desafiada pelas restantes a ler um livro da sua lista de livros. Neste caso, a Silvéria escolheu para mim O Monte dos Vendavais. O Monte dos Vendavais foi publicado em 1847 por Emily Bronte, uma das irmãs Bronte, e passa-se no norte de Inglaterra em cerca de 1801. A ação começa quando uma das personagens, o Sr. Lockwood, chega à igreja de Thrushcross, mas vê-se obrigado a pernoitar na propriedade vizinha chamada O Monte dos Vendavais. E aqui fica a saber, através da criada Nellie Dean, que lhe conta em retrospectiva toda a história, todos os acontecimentos trágicos das famílias Linton e Earnshaw. Na base destes acontecimentos que vão fazer a história deste livro está precisamente a relação entre Catherine e Heathcliff. Catherine é uma das filhas do Sr. Earnshaw e Heathcliff é um jovem que este senhor adota, um jovem cigano, não se sabe muito bem a sua origem, não se sabe muito bem a sua idade e eles, à medida que vão crescendo, vão desenvolvendo uma relação muito íntima, muito profunda, que no entanto vê-se condenada por uma questão de princípios morais e sociais que no fundo vão condenar esta relação ao fracasso e vão ter uma repercussão muito grande nas ações quer de Catherine, quer de Heathcliff, trazendo muita infelicidade, não só para ambos, mas para as restantes gerações. Apesar deste ser claramente um romance, eu diria que ele se adequa mais à época do Halloween, pois há um estilo gótico muito presente, muito marcado, muito próprio daquela época. Temas como a morte, a necrofilia, os fantasmas estão muito presentes ao longo de todo o livro. E portanto eu diria que esta atmosfera está mesmo muito presente, torna o livro, de certa forma, um pouco mais pesado. Tendo isto em conta, é impossível quase deixar de comparar O Monte dos Vendavais com Jane Eyre. Foi uma leitura que eu também fiz durante o ano de 2015 e que me levou também a querer ler O Monte dos Vendavais precisamente para comparar os dois estilos das irmãs Bronte. Diria que elas têm ali elementos comuns, ou nota-se pelo menos que terão tido algumas experiências em comum que inspiraram a sua escrita, mas de modos completamente diferentes. Eu diria talvez que, em termos das cenas de infância, talvez vivências de ambas estão muito presentes nas obras, tanto na Jane Eyre como no Monte dos Vendavais, mas depois todo o percurso das personagens, toda a história, toda a atmosfera que é construída é bastante diferente. Em Jane Eyre também temos alguns elementos góticos, também temos alguns elementos de mistério, mas não são tão presentes como no caso do Monte dos Vendavais. Em O Monte dos Vendavais eu diria que as cenas de violência são muito mais perturbadoras, são muito mais descontroladas e nota-se muito mais o impacto negativo que estas mesmas cenas têm nas vivências, nas personagens. Para além de que estas personagens são muito mais perturbadas em relação às personagens de Jane Eyre. Neste caso, há quase que uma certa imaturidade que atravessa todas elas, estão muito mais condenadas aos seus próprios infortúnios. E vemos sentimentos de amor e ódio bastante presentes e a tomarem conta das personagens, a terem mais poder sobre elas, a serem muito mais deterministas do rumo das situações. Porém, e ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Silvéria, e ao contrário do que eu também se calhar esperaria para mim, eu não deixei, apesar de tudo, gostar bastante da leitura deste romance. Tudo isto que eu estive a dizer para trás, apesar do seu caráter pesado, não deixou de me fascinar, precisamente por ser tão contrastante, por levar a um extremo tão dramático toda esta vivência emocional, que talvez fosse a vivência emocional da própria Emily Bronte. Foi para mim estranhamente agradável o facto de sentir este misto de sentimentos em relação às personagens, ou seja, por um lado, desencadearem um total desprezo, mas também compaixão, mas também simpatia. E, portanto, foi estranhamente agradável sentir isto em relação ao Monte dos Vendavais. Alguns aspectos, no entanto, que eu diria que são menos positivos é, por exemplo, o facto de as personagens terem quase todas os mesmos nomes,
ser necessário uma árvore genealógica, pelo menos no início, para nos orientarmos, para percebermos a que personagem é que se está a referir. No entanto, esta opção é intencional, tem a ver com o significado das relações entre as personagens e, portanto, também acaba por ser algo que faz parte do próprio livro, ainda que um bocadinho confuso. Ainda assim, aquilo que mais me desapontou, ainda que não tenha sido tão desagradável quanto isso, foi o facto de eu esperar que a relação entre Heathcliff e Catherine fosse um pouco mais próxima, um pouco mais íntima e física, e afinal encontramos uma relação que está desde logo condenada e que vive mais da partilha de sentimentos e do reconhecimento dos sentimentos que ambos fazem um pelo outro. Chega quase, em alguns pontos, a ser platónica. Porém, isto também faz sentido pelo facto de toda a história estar a ser contada por uma testemunha externa, que era Nelly Dean, e, portanto, podemos supor que ela, apesar de ter estado bastante presente, ser a principal fonte de informação que nós temos em relação à história, ela poderia não saber de tudo. Portanto, eu quero acreditar que ela não saberia de tudo e que de facto a relação entre eles foi muito mais próxima, muito mais real. Eu, na altura, dei a este clássico 4 estrelas. Em termos da escrita, em termos da construção da história, não é brilhante, mas eu gostei muito da experiência da leitura e, portanto, eu acabei por dar mesmo 4 estrelas. Até também porque li bastante mais rápido do que aquilo que esperava, portanto foi um dos romances que eu mais gostei. Li-o ainda em 2015, consta ainda desse ano, e foi também um dos livros que eu mais gostei de descobrir em 2015. Ainda assim, continuo a preferir Jane Eyre. Identifico-me muito mais com a vivência daquela personagem, com a forma como ela lida com os acontecimentos, do que com o Montes Vendavais. Mas não deixou de me agradar, portanto eu aconselho a todos que gostem de clássicos. Este é praticamente incontornável, e aconselho também a verem eventualmente alguma adaptação cinematográfica. Existem várias. Eu não sei propriamente aconselhar qual a melhor, mas eu sinto-me particularmente fascinada pela interpretação da Juliette Binoche e do Ralph Fiennes em 1992. Pronto, fica aqui a referência dessa mesma interpretação. E por hoje é tudo. Espero que continuem a acompanhar durante este mês os restantes vídeos da Silvéria e da Roberta sobre romances. O amor anda no ar e nós vamos ajudar um bocadinho. E digam aí em baixo se gostaram deste vídeo, se já leram O Montes Vendavais, aquilo que acharam, ou se gostariam de vir a ler. Obrigada por continuarem a acompanhar aqui a Toca do Nunca. Um grande beijinho. Adeus!